Então eu quero chamar aqui para compartilhar esse momento tão especial, esse momento de bate-papo, uma pessoa muito querida para nós aqui, que é a Marília. A Marília, vem para cá, Marília. Ela é jovem, solteira, professora. Ela serve na comunicação e no Elas. Então pode sentar em algum desses lugares. E ela tem um sonho, o sonho de formar uma família linda e alicerçada em Deus. Ela vai compartilhar com a gente hoje essa fase que ela está vivendo, essa estação que ela está vivendo na vida dela. Outra pessoa que eu quero chamar aqui é a doutora Silvia Rego. Ela que é delegada de polícia, ela é professora de direito, ela é palestrante. E ela colocou aqui que ela é casadíssima com o Edinaldo, glória a Deus. Ela serve aqui na Lagoinha, aí especialmente ali no Kids. Pode sentar em algum desses lugares. E o desejo, o sonho dela é escrever um livro. É também seu sonho escrever um livro? Vai se identificando. Quero chamar aqui também a Jessi. Vem para cá, Jessi. Ela é técnica em edificações, acadêmica de direito. Ela é mãe, casada. Ela serve aqui na Lagoinha na consolidação. E ela tem um sonho, né, Jessi? Servir a Deus com o que eu tenho, com o que eu sou. Sempre ser útil ao Senhor, servir no reino de Deus. E para fechar esse bate-papo, eu quero chamar aqui a Sara Barroso. Vem para cá, Sara. Ela que é mãe, ela colocou aqui, eu cuido do meu maior patrimônio, minha família. Ela é casada com o Leleu, tem 2 filhos. Ela serve no Ministério de Louvor e Arte, serve também no Ministério Existir. E ela tem um sonho. O sonho dela é deixar um legado para os meus filhos e essa geração, que é uma recompensa pela obediência que gera bênção. Glória a Deus. Então essas moças hoje, mulheres abençoadas, vão compartilhar conosco tudo aquilo que o Senhor já fez na vida delas. E eu quero começar aqui pela essa jovem, a Marília. Tem jovem aqui? Tem mulher solteira aqui? Então vai aí ver se você se identifica com ela. Quero que você levante aí o seu balão enquanto eu vou encher o seu balão. Tem alguém que não encheu o balão ainda, gente? Quem está chegando não recebeu o balão? Meninas, se vocês estiverem aqui por aqui, as meninas do apoio, mantenha sua mão levantada se você não recebeu o balão. As meninas aqui vão encher. Enquanto a gente vai bater papo aqui com a Marília, as meninas vão enchendo o seu balão também, tá bom? Marília, me conta aqui um pouquinho, como que você, solteira, uma jovem solteira, consegue conviver, dividir o seu tempo na sua casa, com a sua profissão e o ministério? Amém. Boa tarde a todas. Assim, a primeira coisa que eu pedi para Deus, em relação à minha profissão, primeiramente falando da profissão, foi que Deus me desse uma profissão em que eu tivesse flexibilidade de tempo, né? Embora o meu pai, né, não ficou muito feliz com a minha escolha da profissão em ser professora, mas eu senti muito no coração que foi muito de Deus esta profissão, por conta do tempo, o amor em cuidar de pessoas, sempre foi a questão do ensino, sempre foi muito forte no meu coração. E como professora, eu passei a ter um tempo maior, né? À noite, livres e final de semana livre. E eu falei, então eu vou dedicar o meu tempo ao Senhor. Eu sempre quis isso, desde muito nova. Eu cresci no Evangelho e falei, Senhor, eu quero ter tempo para servir na Tua casa. Servir na Tua casa, dar o meu melhor, descobrir os meus dons, era o meu maior desejo, como filha de Deus, e eu pedi muito isso. Então, hoje, eu administro meu tempo assim, eu trabalho, eu estudo, cuido dos meus pais, da minha casa, e sirvo na igreja, como a pastora falou, né? Eu sirvo na comunicação, sirvo no Elas, e na diaconia, e sempre que eu posso, quando alguém me chama, lá eu estou. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Então você pode dizer que nessa fase que você está vivendo, da solteirice aplicada ao reino de Deus, você é feliz nessa estação? Muito. Tem alguém aí feliz na estação que está vivendo de solteira? E aí, gente, vou levantar o balão. Tem alguém feliz aí nessa fase de solteira? Você sente que hoje, você sendo solteira, vivendo para o Senhor, trabalhando, sendo útil na sua casa, no reino de Deus,
você está escolhendo aquilo que está no coração de Deus? Eu acredito muito que sim, porque eu digo, como eu digo em casa e digo para as minhas amigas e para os meus amigos, os meus melhores momentos e os meus momentos de maiores felicidades, eles acontecem na igreja, na presença do Senhor. É muito gratificante servir ao Senhor, e quando você entende isso, quando você tem um coração de servo, quando você deixa Jesus Cristo brilhar em você, e você diz essa palavra, eis-me aqui, quando você diz essa frase, eis-me aqui, se doa para o reino, isso é muito bonito. E detalhe, sem esperar nada em troca, de ninguém, só de Deus. E isso é muito lindo e muito gratificante, isso enche o meu coração de alegria. Mas só tem bênção na solteirice? Tem desafio? Tem desafio, meninas? Tem os desafios, claro. E um deles que eu queria destacar aqui, que é muito importante, serve até como dica aí para os casados que ficam pressionando os solteiros, as solteiras, né? É a questão do tempo, né? Em Eclesiastes diz que nós temos tempo para tudo. E não vamos pular etapas. Eu acredito que a etapa que eu estou vivendo no momento é de me reencontrar com Deus. Tive algumas desilusões na vida, principalmente amorosa, e que Deus me deu uma segunda chance para recomeçar nessa fase da minha vida. Então, eu acredito que esperar em Deus, confiar. E, gente, tem casamento melhor? Tem casamento melhor do que você casar com Jesus? O melhor noivo, né? Isso não quer dizer que eu não almejo o casamento, claro, tá? Quero muito casar, ter filhos. Liberamos bênçãos, as casadas aqui estão liberando bênção hoje. Recebo, mas eu quero isso no tempo de Deus, no momento certo, né? E assim, às vezes fica aquela pressão, né? E aí, já tem um namorado, vai casar quando? Eu falei, quando namora, quando é que vai noivar? Né? Nem namora direito, já vai noivar quando? Calma, gente, não é assim. É tudo no tempo de Deus. Cada um tem a sua estação, né? Então, nós temos que descobrir qual é a nossa estação. Então, eu vejo que a minha estação agora é meu relacionamento amoroso com Jesus Cristo. Glória a Deus. E aí, você se identificou? Quem é que se identificou aí com essa estação? Glória a Deus. E agora que tem muitas mulheres casadas, não é verdade? Mulheres casadas, e aí, que trabalham fora. Olha aí esse balão, tá agitado. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como é, com a doutora Silvia aqui, como é, doutora, ser uma autoridade lá fora, na sua profissão, mas dentro de casa ter uma autoridade. É maravilhoso, porque quando Deus nos diz quem somos, quando nós temos certeza da nossa identidade, nós não precisamos provar nada para ninguém. E o mundo não nos engana. Então é maravilhoso ver cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. Uma coisa é você ouvir falar, a outra coisa é você ter uma experiência. E uma mulher que lutou pelo seu lugar como uma profissional e tem consciência que só chegou àquele local porque primeiro Deus cuidou, Deus abriu oportunidades. E hoje, se eu cheguei aonde eu cheguei, realizando os meus sonhos, eu sei que foi cumprindo princípios. E os princípios de Deus, ele não é para o bem de Deus, ele é para o nosso bem. É como nós vamos chegar aonde nós almejamos. Porque, gente, o que nós queremos é tão simples, é ser feliz. Em qualquer situação da nossa vida, escolhendo a carreira profissional ou amando o nosso lar, ou num ministério, o que o ser humano almeja é ser feliz. E é tão fácil ser feliz. É cumprir aquilo que nós já nascemos para ser. Dentro do ventre da tua mãe, eu já tinha planos para você. Planos de bênção e não de maldição. Cumpra o princípio. E eu tenho certeza que um dos princípios que me levou a realizar os meus sonhos é o princípio de ser uma mulher que conhece a sua identidade. E que a autoridade do meu marido, para mim, é força e resplandece dentro de mim a serva que eu sou de Deus. Hoje, quando eu entrei aqui, quando ele me deixou aqui na porta, eu disse, me abençoa, porque a tua bênção faz refletir a graça que Deus me deu.
Então, uma mulher verdadeiramente empoderada, meninas, não é a que arrota, aquela que espalha para o mundo o poder. A verdadeira mulher empoderada é aquela que sabe o seu lugar. E o melhor lugar de uma mulher é ao lado do seu companheiro, gente. É maravilhoso. Tem alguém que se identificou aí, que vive essa submissão no lar, porque ela está falando aqui de submissão, né? Submissão, mas olha, meninas, escolha o homem que você vai casar. Uma coisa é ser submissa a um homem que é para você como Cristo é para a igreja. Aí é bom. Tá pegando essa dica aqui. Aí é bom, solteira. Veja para quem você vai ser submissa. Ninguém tem complexo por ser submissa a Cristo, porque Cristo morreu por nós. Verdade. Então conheça o homem a quem você vai ser submissa, porque um homem que é digno de honra, nenhuma mulher tem problema de ser submissa a ele. Ele não vai te bater, ele não vai impedir que você cresça, ele vai ser um balão e não uma âncora. Glória a Deus! Olha aí, dicas para solteiras, né? Se o rapaz, ele resplandece o caráter de Cristo, ele é alguém bom para casar, né? Pegou essa dica. E, Silvio, que orientação você daria para uma mulher hoje que está pensando assim, meu Deus, será que eu mantenho o meu casamento, eu mantenho o meu lar ou eu vou trabalhar? Porque muitas vezes eu acho que a gente, quando é mãe, principalmente quando se torna mãe, não é? Não é quando a gente casa, se torna esposa, mas quando se torna mãe, não vem sobre nós essa dúvida, meninas? Quem se identifica aí sobre se nós devemos deixar o nosso lar, né, os nossos filhos para outras pessoas cuidarem e vamos seguir a nossa carreira? Que dica você daria? Hoje, porque você fez uma escolha, né? Fala para nós qual foi. Quero dizer para você que a melhor dica é a mesma para toda a vida, em todas as etapas da vida de vocês. Saibam qual é o sonho de Cristo para vocês, porque Ele vai te honrar em todas as etapas. Se te resplandece, se flui em você ser uma profissional fora da tua casa, faça isso para a honra e glória do Senhor, que o mesmo Senhor a quem você deu honra, vai dar honra dentro da tua casa, vai suprir as necessidades do teu filho, vai te colocar ao lado dele nos momentos que realmente ele precisa, e você não precisa ter dor na consciência, porque em vez de ter a quantidade de tempo que você não tem, mas você vai ter a qualidade. Do Espírito Santo vai abrir sua mente para, em vez de você estar vendo Big Brother, em vez de você estar vendo novela, aquele tempo, dedique uma qualidade para a sua família. E o Espírito Santo do Senhor vai cuidar, porque você está lá fora, cuidando do que é caro para o Senhor. Você acha que você é uma enfermeira, está num hospital cuidando de vidas, falando de Deus para quem está às vezes com o último sopro de vida de uma Covid e tem a oportunidade de salvar aquela vida, Deus não vai te honrar? Uma pessoa que está à beira de ser preso e encontra Jesus numa delegacia, isso não é um plano de Deus para você? Você acha que quem limpa uma sala, varre e cuida bem de um local onde você vai estudar, e aquela pessoa não é importante para Deus? Ela não é uma pessoa que pode fazer a diferença do reino em qualquer lugar? Então, dentro da sua casa, amada, vibre, resplandeça a graça de Deus, seja a melhor dona de casa do mundo. Dentro do seu local de trabalho, seja o melhor, porque se aquilo é plano de Deus, ninguém pode impedir, nem o diabo, só você. Deixa eu dizer uma coisa, só você, porque Deus te ama tanto que te deu uma coisa chamada livre-arbítrio. E você só não vai viver os melhores sonhos da sua vida, que são os sonhos de Deus, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita, né? Só se você não deixar, por causa do livre-arbítrio. Mas se você se unir com o propósito dele, nem demônio, nada, nem trauma que você teve, nem se alguém te machucou, nada vai impedir o teu resplandecer, porque tem um propósito. Verdade. Então significa o seguinte, que a profissão não impede a gente de ser mãe. Porque muitas vezes a gente acha que vai impedir, né? Que a gente vai terceirizar. Eu acho que eu vou pedir, vou fazer lembrar você, mãe que trabalha fora, que quando você está no seu trabalho, você lembra se o seu filho fez a tarefa. Você se preocupa se ele fez a tarefa. Você está lá no seu trabalho e pensa, meu Deus, será que ele levou o lanche? Meu Deus, será que eu coloquei o lanche na mochila? Qual é a semana de prova do meu filho? Isso é algo que... Será que os nossos maridos, eles se lembram disso?
É difícil, né? Mas a mãe se lembra. Por quê? Porque é algo que está dentro dela. É uma preocupação que Deus deu para nós cuidarmos do nosso lar. A gente pode trabalhar fora, mas como a Silvia falou, a gente precisa estar presente, uma ligação, a gente precisa estar presente no momento que eles estão em casa. A gente dá aula, não é? Quem é a mãe que dá aula aqui? Ainda que não seja professor. Às vezes a gente socorre. Jesus, eu acho que eu precisava contratar uma professora. Não tem esse dom? Não tem esse dom? Não é? Mas a gente está ali, eles vão lembrar que você sentou do lado para ajudar, para apoiar. E você fez isso no seu tempo, o tempo que você tinha, né? É importante também. E qual é a dica, né? Você já deu a dica, né? Servir a Deus em todo o tempo e sabendo, né? Discernir o tempo que a gente está vivendo. Então, é importante a gente entender que na estação que a gente está vivendo, a gente precisa ser intencional. No tempo que a gente dispõe para os nossos filhos, no tempo que a gente está no nosso trabalho. Deus, Ele quer nos usar aonde nós estivermos plantadas. E sobre nós não pode sobrevir culpa alguma se nós estivermos na direção de Deus. Então, se você entrou aqui e pensou, meu Deus, isso é uma dúvida que paira sobre mim. Se o Senhor te deu paz para continuar no seu trabalho e o seu filho é bem cuidado pela sua mãe, pelo seu esposo, então você precisa reconhecer a voz de Deus sobre você. Não tenha medo de ser guiado pelo Espírito Santo. Também não se compare, não é? A gente muitas vezes não se compara. Porque aquela fulana lá, ela abandonou tudo, mas nós somos diferentes. Cada uma tem um jeito que Deus trabalha, cada uma é uma forma diferente. E aí a gente vai conhecer aqui a história da Jessie, né? Pastora, eu só queria fazer um adendo. Eu quero dizer para você, não tenha medo de cumprir aquilo que arde no seu coração. Porque a gente não se acha capaz, nem de ser mãe, nem de ser profissional, nem de ser uma delegada, nem de ser uma dona de casa, a gente não se acha capaz. Mas eu quero dizer para você, Deus te capacita. O que Ele te chamar, vá, porque Ele vai te capacitar. Davi o que era? Era o entregador de queijo lá na guerra. Não foi? Ele foi para entregar o quê? Queijo. Mas o Senhor sabia da capacidade e capacitou Davi de salvar a sua terra, o seu povo. Matou lá o Golias, porque ele tinha uma história. Ele sabia quem era. Então vá sem medo. Quando eu digo que o meu sonho, pastor, é escrever um livro, é porque eu tenho muita vontade de escrever um livro para ser uma voz, no meio de tantas vozes que dizem que nós não podemos, não podemos, não podemos, ser uma voz para dizer para você que você pode. Em todos os sentidos, você pode sim ser feliz num casamento, ser submissa a um marido maravilhoso e se sentir plena, ser bonita, estar num ambiente de homens e ser vencedora, porque quem está com você, quem te dá legalidade, quem te capacitou é o Deus Todo-Poderoso. E contra Ele não adianta vozes que dizem que não, porque se for o plano dEle, a única voz que vai chegar no final e vai vencer é a dele. Amém, glória a Deus. Tem gente aí que está se identificando, né? A gente vai conhecer, antes da Jessie, quero conhecer a história da Sara. Ela vai contar como foi o processo, que fase, que estação da vida que ela está passando, que ela está vivendo. Como foi teu processo? Bem, meu processo foi bem difícil, né? A Silvia está falando aqui sobre a profissão, você exercer sua profissão, mas também ser mãe, ser esposa. E eu me lembrei aqui, durante ela estar falando, que tem muitos pais, tem muitos filhos de órfãos de pais vivos em casa. Né? O que é isso, Sara? É aqueles pais que estão em casa, estão ali fisicamente presentes, mas não estão dando atenção para os seus filhos. Né? Então, eu queria só lembrar, quando ela falou isso, eu falei, não, eu tenho que falar um pouco sobre isso, né? Então, assim, para mim foi bem difícil, foi bem complicado, né? Abrir mão da minha profissão para exercer esse papel de mãe. Tem alguém aqui que abriu mão para ser mãe? Gente, ninguém com alegria, não. Eu me recuso. Quem é aqui que abriu mão? Tem que ter alegria também, mulher. Você é vencedora na sua casa, porque você mata um gigante todo dia. E o serviço nunca acaba, não é verdade? Dorme, ainda fica coisas para fazer para outro dia. É uma escolha que também é honrosa.
ser dona da casa. Nós não somos donas de casa, mas da casa. Aí talvez tenhamos aí uma ajudante ou não, mas é nós que estamos ali, que colocamos, que damos as diretrizes, que abençoamos, que nos levantamos como atalaias de oração pelos nossos filhos, que abençoamos eles quando vão para a escola, que cuidamos de todas as coisas quando eles precisam, cuidamos com amor e carinho, desde a roupa até a comida. Eu muito menos a comida, tá, gente? Mas a roupa tudo bem, mas a comida nem tanto. Tem alguém que se identifica também com comida, não? Mas fala lá, Sara. Então, para mim foi bem difícil, né, tomar essa decisão, essa escolha, né? Porque quando Deus te pede algo, você precisa renunciar, né? E a renúncia, ela é dolorosa, ela dói demais. E esse processo foi bem difícil, o início. Mas, como a Silvia falou aqui, deu as dicas para as solteiras, realmente você tem que saber escolher a pessoa de Deus para você, porque ele ajuda muito nesse processo também, as estações das nossas vidas, né? E ele me ajudou demais nessa decisão, nessa escolha, né? De renunciar e aceitar, porque o Senhor me pedia isso, que era tempo de cuidar dos meus filhos. Então eu precisei abrir mão da minha profissão naquele momento. E detalhe, eu queria compartilhar isso com vocês, que no momento da minha segunda gravidez do Benício, foi o momento que eu estava assim trabalhando, eu estava ganhando muito bem. E assim, foi nesse período que o Senhor me pediu para eu abrir mão de tudo para cuidar dos meus filhos, porque Ele precisava de mim em casa, de cuidar dos meus filhos, de administrar o meu lar, né? E eu falei, Senhor, mas está me pedindo isso logo agora, nesse momento, né? Que o meu primeiro filho, o meu mais velho já estava maiorzinho, já estava tempo de eu voltar para trabalhar e tudo. E o Senhor falou, sim, é agora, é o tempo. E eu até tentei, sabe, relutar, tentei não aceitar. E o Senhor teve que me parar mesmo totalmente, porque minha gravidez do Benício, o segundo filho, foi uma gravidez de alto risco. Por conta disso, que eu tive que realmente parar completamente. Então, assim, no momento que eu estava me sentindo, né? Me sentindo útil, me sentindo assim, ai meu Deus, eu acho que a mulher vou ganhar, gosta de produzir riqueza, né? Eu vou produzir, exatamente essa palavra, eu vou produzir, eu estou produzindo, eu vou ajudar o meu esposo financeiramente. Eu estava me sentindo alguém, né? E só que o nosso olhar é muito limitado, né? Deus, Ele nos olha, o olhar de Deus é além, Ele vê a nossa essência, Ele vê a nossa qualidade, aquilo que você pode dar. Né? Não é só aquilo que você acha que pode doar. Que produz com as suas mãos, né? Que produz com as suas mãos, é o mundo espiritual. Então não tem bem melhor, né? É o bem mais precioso do que a nossa família, nossos filhos. E hoje você está feliz na sua estação, ainda cuidando dos filhos? Eu sou não só feliz, mas muito realizada. Tem alguém feliz que cuida dos filhos aí, gente? E a gente vai conhecer então a história da Jessie. Eu queria só completar aqui, pastora. Eu trouxe essa caixinha aqui. Porque assim, em várias estações, né, várias fases dos nossos filhos, eu louvo a Deus por isso, porque eu estava presente ali. O primeiro passinho era eu que estava ali, a primeira palavra era eu que estava ali, o primeiro dentinho foi eu que presenciei. Eu estava presente em todas essas fases dos meus filhos. Então, e eu guardei algumas lembrancinhas aqui, que eu tenho certeza que quando eles crescerem mais um pouco, eu vou sentar e vou mostrar para ele, e eu tenho certeza, apesar do Heitor estar com 7 anos e o Benício com 4, eu olho para trás e vejo a renúncia, sabe? Eu vejo tudo aquilo que eu abri mão para cuidar deles, apesar de tão pequeno, mas eu vejo que valeu a pena. Então eu guardei algumas lembranças dele, a primeira chupeta, o primeiro fio de cabelinho dele, o primeiro corte, e tem coisas assim que não tem como. Quem guardou isso também? Tem gente que guardou aí? Tem as mães aí, ó. Dica. Então, isso aqui é muito precioso para mim, para algumas pessoas. Ai, tu guardou o cabelo, primeiro corte, primeiro cachinho do teu filho. Sim, eu guardei, porque é uma lembrança, é algo muito precioso. Então, eu agradeço a Deus, né? E eu quero só fechar também falando, quando a Silvia estava falando aqui, sinceramente, gente, quando a gente obedece, quando a obediência, ela gera bênção. Eu sei que é muito difícil você querer algo, né? Você entregar algo, aquilo que Deus está te pedindo, mas quando você obedece, aquela bênção, ela se transforma em bênção mesmo para sempre na tua vida. E ela alcança gerações, né? Os teus filhos, os filhos dos teus filhos, e você, quando você olha para trás, você fala, valeu a pena cada renúncia.
E a Jesse, Ai, pastor. ela também, né, passou por essa fase, Sim. né, escolheu a maternidade, escolheu cuidar dos filhos. E quando você fez isso, você se culpou? Você pensou que um dia você não quer realizar aquele sonho de estudar de novo? Conta para as meninas que estão achando que tudo acabou quando a gente só cuida dos filhos. Na verdade, quando eu tive minhas filhas, né, a primeira, eu nem queria mais estudar, eu só queria viver para cuidar da minha filha, da minha casa, porque Deus é maravilhoso sempre, né? Então, quando eu engravidei, a gente já tinha a nossa casa. Então, eu ficava imaginando, foi logo que eu me converti grávida, e eu pude enxergar a bênção de Deus na minha vida, porque eu olhava e via tanta gente que tinha filho e não tinha casa, tinha pessoas que tinham famílias e não tinham lar, e eu tinha. Então eu me entreguei assim de corpo e alma para o Senhor e comecei a enxergar as bênçãos dele na minha vida. Uma filha saudável, um casamento, uma casa, que coisa assim que naquele tempo eu acredito que ainda é muito difícil para o início de um relacionamento. E eu buscava a presença de Deus porque eu me achava incapaz de ser mãe, de ser esposa, e eu busquei muito o conselho do Senhor. E eu lembro dos versículos que marcaram muito a minha vida, foi Josué 1 e Salmos 37, que fala, Josué, quando fala que não te mandei eu, seja forte e corajoso. Então, eu tomava posse dessa palavra para a minha vida. E no caso de Salmo 37, eu me alegrava em tudo, em tudo. Eu não tinha máquina de lavar. E eu lavava roupa com muita alegria, porque eu dizia, eu tenho uma casa, Senhor, muito obrigada. Alegria. E o Senhor foi me moldando. E uma coisa que eu fui trabalhada foi no que a irmã falou. Eu era muito independente. Na submissão. Eu era muito independente, eu trabalhava, tinha meu dinheiro. E quando eu casei e fui para minha casa, eu fui moldada pelo Senhor, fui amassada no barro, como barro. Eu fui limpa e o Senhor foi me tratando e me ensinou a amar ser esposa, a amar ser mãe. Viver aquela estação com intencionalidade. Sabendo que ela não vai durar para sempre. E quando eu queria começar a trabalhar, eu fiquei grávida da minha outra filha. E aí eu disse, Senhor, amém. E as minhas filhas foram crescendo e eu queria ensinar os caminhos do Senhor para elas, porque era tudo novo para mim e era maravilhoso e eu estava apaixonada por Jesus. E eu queria que elas sentissem tudo aquilo que eu sentia. Eu me entreguei para minha família, porque aquilo para mim era o mais importante de tudo, sempre. E quando elas ficaram maiores, eu quis trabalhar, me atrever a não perguntar para o Senhor. E eu fui muito intensa e eu confesso que eu esqueci um pouquinho do meu papel. E o Senhor usou uma pessoa que me chamou com muito amor e carinho e disse assim, como é que está lá na tua casa? Está tudo bem com teu marido? As meninas estão bem? E aquilo ali foi como se fosse o Senhor falando comigo. Tu te lembras do propósito? Porque eu fiz esse pedido para Deus. Eu disse, Senhor, eu não quero precisar trabalhar, eu quero cuidar da minha família, da minha casa, da minha filha. Por favor, faça com que o Anderson consiga um trabalho que eu não precise sair para trabalhar, porque havia histórias de pessoas que batiam nos filhos, que as mulheres trabalhavam e espancavam as crianças. Eu ficava apavorada com isso. E eu queria ensinar a Bíblia para elas. E o Senhor me honrou, nunca faltou nada para nós. E hoje? Continua a mesma coisa. Porém, eu já sinto essa necessidade de produzir. Eu tenho sentido e elas me apoiam demais. Mãe, vai, mãe. Eu comecei a fazer faculdade. E aquele desejo de não estudar mais voltou? Voltou ardentemente há uns 5 anos atrás. Uma nova fase, uma nova estação, uma nova Jesse, mas que construiu o seu lar, entendeu a estação que ela estava vivendo. E o mais maravilhoso é ver minhas filhas na presença de Deus. Glória a Deus. Isso não tem preço, não tem preço, é impagável. Ver a Carol dançando aqui, eu já chorei, não sei nem se tá bom.
E as a minhas filha dela filhas era uma das que estava dançando na aqui. consolidação, as meninas lá no Legacy. Então, é impagável isso. Eu sei, eu entendo que existem situações e situações, casos e casos. Mas o meu propósito com Deus foi esse. Abrir mão por um tempo e voltar a tomar as rédeas, né, da minha vida profissional no futuro. Mas que isso não pesasse na criação delas, porque isso para mim é muito Hoje importante. você é feliz na sua estação. Demais, pastor. A Marília já disse que é feliz, Marília. Tem jovem feliz aí na sua estação de juventude. As mulheres aqui todas são felizes. Você está feliz na sua estação? Sim ou não? Eu vou pedir para vocês ficarem aqui, meninas. Podem ficar, a gente vai ouvir o louvor enquanto a Dani... Podem ficar, enquanto a Dani vai subir aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte. Quem se identificou aí com essas mulheres que falaram aqui? Tem alguém que não se identificou, que ainda não encontrou aí a sua semelhança, né, de mulher? Eu creio que sim, aqui todas nós, a jovem que trabalha, que estuda, que tem sonhos, aquela que abriu mão, assim como na Bíblia, né? Nós temos tantas mulheres que fizeram a diferença na sua geração. Você está vendo que elas estão fazendo a diferença onde elas estão colocadas. Uma é lá dentro de casa, é no ministério existir, a outra lá na delegacia quando está atendendo as mulheres que vêm de um espancamento, né? Quando vem com um preso, com um homem que pode receber o Senhor Jesus, é lá na escola, quando ela atende uma criança e atende os pais quando está dando aula particular, a Jéssica também. Então, aonde nós estamos plantadas, nós podemos ser úteis no reino de Deus. Nós podemos fazer a diferença e é o que vai fazer a gente sentir paz, é fazermos a diferença. Na Bíblia tem tantas mulheres que foram úteis, né? E elas cumpriram um papel. Débora, ela foi uma juíza, a gente vai lembrar aqui, ela também foi profetisa, ela foi alguém que se levantou para guerrear. Quem sabe você é essa mulher que precisa se levantar dentro da sua casa para guerrear pelo seu filho, para guerrear espiritualmente pela sua casa. Quem sabe você é Esther que precisa ouvir, estar preparada para eis-me aqui, Senhor, eu vou intervir aqui, eu vou me posicionar. Eu quero que você fique de pé, eu quero que você pense sobre quem você é diante de Deus, que papel você tem cumprido, que papel o Senhor tem te chamado. Quem sabe você é Priscila, que foi aquela que abriu a sua casa para começar uma igreja, que foi uma mulher que foi auxiliadora do seu esposo, e ela foi como se fosse uma apóstola, abriu tantos lugares, tantos trabalhos missionários. Ela foi uma das primeiras missionárias. Ela foi uma mulher que não olhou para si, mas olhou para o próximo, olhou para a palavra de Deus, para o estabelecimento do reino de Deus. Quem sabe você é essa mulher que precisa se levantar como uma missionária dentro do seu lar, precisa se levantar para fazer a diferença.